Olá, amigos! Estamos aqui de novo para mais um bate-papo com vocês aqui no meu canal. E dizer que estou muito alegre, muito feliz, porque a receptividade de vocês tem sido muito legal. O feedback de vocês tem sido muito legal. Isso, para a gente, é sempre um motivo de muita alegria. Olha, temos alguns assuntos para trazer hoje. O primeiro deles é que a Procuradoria-Geral da República ela negou o pedido de anulação do processo que existe contra Lula naquela questão do triplex. E o pedido de anulação está no STJ e, consultado, o Ministério Público Federal disse que não, que está tudo correto, que está tudo bem, que não tem nada equivocado. E o que é explicitado mais ainda pelo Ministério Público Federal, e quem se pronuncia nisso é o procurador Nívio de Freitas, que é o adjunto, ele diz que exige, para que haja nulidade, exige-se demonstração concreta de prejuízo ao réu, o que em sua avaliação não foi comprovado pela defesa do ex-presidente. Assim, mostra-se inviável a consideração dos supostos fatos aventados pelo peticionante no sentido de que o juízo criminal natural não se manteve imparcial, tendo em vista a ausência de prova efetiva. Ora, isso que nós já temos dito aqui, isso é o que a imprensa nacional independente tem dito aqui o tempo todo. Até agora, essas publicações que tem havido aí do site Intercept, não tem de forma alguma demonstrado que tenha havido algum tipo de conluio ou que tivesse alguma conversa havida entre o juiz Sérgio Moro, os procuradores, algum tipo de encaminhamento para que não houvesse imparcialidade. Até porque as provas que existem no processo, nos dois processos, o do triplex e também no processo que agora vai ser julgado nas próximas semanas, lá do sítio de Atibaia, há um farto material comprobatório de que realmente as coisas não funcionaram direito, não andaram direito por parte do réu. E com isso, o Ministério Público Federal imputa à defesa do presidente Lula, do ex-presidente Lula, mais uma derrota. Quer dizer, claro que isso ainda vai ser decidido pelo STJ, mas a tendência é que haja o seguimento dessa decisão e desfavorável ao ex-presidente Lula. E a vida que segue, né? Imagine, né, se nós não fôssemos entender dessa forma, quer dizer, só com muita má vontade mesmo com a justiça, com a vontade de se fazer justiça nesse país, é que isso poderia acontecer. Outra questão que eu gostaria de comentar com vocês é o estrago que está causando ainda no país a decisão do ministro Toffoli, a decisão dele de que deva ser suspenso os processos judiciais que utilizaram dados bancários e fiscais sem autorização judicial. Quer dizer, isso aí tem preocupado sobejamente a Procuradoria-Geral da República, inclusive, que, inclusive, lançou uma nota oficial nessa quarta-feira, dando conta de que o órgão, a Procuradoria, já determinou que sua equipe analise os impactos e a extensão da medida do ministro Toffoli, que, a pedido do senador Flávio Bolsonaro, que é um dos beneficiários dessa decisão do ministro Toffoli, não seja validada nenhuma investigação, nenhum processo, segmento de nenhum processo
caso alguma informação do COAF tenha sido passada pelo Ministério Público, ao Ministério Público, sem prévia autorização do Judiciário. A PGR, inclusive, está dizendo na nota que entende que o STF já julgou ser constitucional o envio de informações pelo Conselho, pelo COAF, ao Ministério Público, em julgamento realizado no ano de 2016. Segundo diz aqui a nota, os estudos estão sendo feitos com base no que foi decidido em fevereiro de 2016. Então, a partir daí, abre-se uma nova discussão. E isso aí, tenho a impressão, que pode fazer com que o STF não espere até novembro, conforme se dizia que iria acontecer, o julgamento final, o mérito dessa questão, e venha imediatamente a julgar, agora na volta do período de recesso, essa questão, porque segundo a Procuradoria-Geral e segundo o entendimento de muitos outros processos poderão ser paralisados, prejudicados, impedidos de se fazer justiça, porque nesse entendimento do Toffoli faz com que muitos desses processos, e se observe que muitos deles não houveram mesmo a autorização judicial prévia. Agora, a PGR alega que em 2016 o STF disse que podia. O pleno do STF disse que podia. Então isso vai ser agora discutido, analisado pela própria PGR e quem sabe, e até já se fala nisso, que talvez o STF, em razão dos prejuízos imensos a muitos processos que estão correndo hoje no país, seja-se obrigado a fazer com que, logo no retorno do recesso, o STF volte a analisar essa questão. O que não podemos, evidentemente, nós, e agora é minha opinião, nós deixarmos de fazer prevalecer aqui no país o Estado democrático de direito, porque eu disse ontem aqui, se não vira anarquia, e aí se começa a fazer o que se quer, mas também, por outro lado, diante dessa nova posição da PGR, agora oficial, nós temos que ter uma decisão final e se evitar que em 2016 se analise de um jeito, o pleno, e daqui a pouco venha o ministro e liminarmente se analise de uma forma contrária. Isso causa uma enorme insegurança jurídica no país. E isso não é bom. Suframa. Olha, eu tenho dito aqui, há muitos anos tenho falado aqui, não só eu tenho falado, governadores que passaram, eu me lembro que o governador Piana falava isso muito, que a Suframa já desde o início dos anos 90, já não dava bola para Rondônia. Era um órgão federal, era uma superintendência para cuidar da Zona Franca de Manaus, na qual nós estamos incluídos, mas que simplesmente não se dava bola. 80% dos recursos ficavam na capital Manauara. E agora vem a Rondônia, tão logo assume a Suframa, o seu novo superintendente, e diz exatamente isso que a gente vem dizendo há tantos anos, que a Suframa está de costas para a Rondônia, para o Acre e para os demais estados. Então isso, segundo ele, vai mudar. E a gente espera que mude. Nós precisamos ver lá na Suframa os nossos projetos empresariais de desenvolvimento serem aprovados, terem os mesmos olhos que são destinados para o estado do Amazonas e que a gente possa ser beneficiado também com a quantidade enorme de recursos que a gente sabe que existe na Suframa. Nem visita ao governador nessa quarta-feira, o superintendente reforçou tudo isso, inclusive faz questão da presença do governador Marcos Rocha nesse evento, que vai acontecer no próximo mês em Manaus, que vai ter inclusive a presença já confirmada
do presidente Jair Bolsonaro. Quem sabe aí a gente esteja também começando a viver um novo momento também nessa questão da SUFRAMA. Esperamos que sim. Outro momento importante que nós estamos vivendo é no meio ambiente. Quer dizer, aquela coisa puramente ideológica que governou o país durante muitos anos começa a desaparecer. Nós tivemos aqui um fato lamentável em Espigão do Oeste. O IBAMA foi para cima dos madeireiros de Espigão e, ao invés de punir aqueles que efetivamente cometeram aquele crime de queimar o caminhão, puniram a cidade inteira. A economia de Espigão do Oeste parou automaticamente, causando prejuízo para todo mundo, e inclusive para o próprio estado de Rondônia. E isto nós não podemos admitir que seja assim. Punir inocentes quando se precisa punir apenas os culpados. Pois o ministro, vendo a crise criada pelo IBAMA, veio correndo para cá, esteve aqui nesta terça-feira, esteve lá em Espigão na quarta-feira, 2 dias praticamente aqui no estado de Rondônia, já anunciando novos tempos de uma nova era, numa relação do governo com as indústrias que querem o desenvolvimento aqui da Amazônia. Vamos preservar, vamos replantar, vamos cuidar da nossa natureza, do nosso meio ambiente, mas vamos crescer também, vamos desenvolver também, é o chamado desenvolvimento sustentável. E disse mais o ministro, em entrevista à Record TV aqui de Rondônia, dizendo, olha, precisamos ter leis que sejam feitas em cima do mundo real, porque isso que foi implantado, inclusive no tempo da ministra Marina Silva, né, não era o mundo real que estava sendo aplicado na legislação. E chegou a comentar o ministro, e isso é importante que a gente diga, que ele admite ainda que há um grande aparelhamento no IBAMA e no ICMBio, e que ele precisa desaparelhar esses órgãos, em que pese isso não seja uma tarefa fácil. Mas ele admite que haja ainda um grande aparelhamento desses órgãos, o que se explica a medida tomada pelo IBAMA contra o município de Espigão do Oeste e não contra quem deveria ser punido. Esperamos que a gente esteja também aí vivendo novos tempos. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Não esqueçam de se inscrever aí no meu canal, de acionar o sininho, de curtir esse comentário aí, deixe o seu like também, certo? E compartilhar, né? Compartilhe, mande para quem você conhece, né? Esse nosso comentário, para que a gente poder divulgar cada vez mais o nosso canal. E seja feliz, hoje, amanhã e sempre.